No alvorecer de um dia de intenso nevoeiro, nos mares agitados do Atlântico, navegava um corsário negro, uma caravela pirata comandada pelo infame capitão Elias Thorne. Ele era um homem de aparência maligna. Dizem que ele desertou da frota espanhola com a embarcação e toda a tripulação do navio, com uma cicatriz que cruzava seu rosto como uma forma de uma punição, fazendo lembrar de todos os crimes que ele cometeu, enquanto navegava pelos mares defendendo a coroa espanhola. Mas agora o poderoso corsário negro navega com uma velha bandeira pirata hasteada em seu ponto mais alto do navio. Seu navio era uma sombra nos oceanos, pintado de negro como a noite, com velas negras que sussurravam no vento, em meio ao nevoeiro e à escuridão como fantasmas. Por anos, o corsário negro espalhava o terror entre os navios mercantes, pelas rotas comerciais entre a Europa e as Américas, atacando navios mercantes sob o manto da escuridão. Eles surgiam do nada, silenciosos como predadores, sem que os marinheiros dos navios atacados percebessem sua aproximação. Os piratas abordavam os navios com suas pistolas de pederneira e espadas, saqueando ouro, especiarias e sedas, afundando as embarcações para não deixar testemunhas. "A noite é nossa aliada", costumava brindar Thorne, erguendo sua taça de rum roubada de um importante navio pertencente à coroa espanhola. Mas o destino reservava uma armadilha para os audaciosos piratas. Em uma noite fria de outono, com um denso nevoeiro se formando naquela noite fria que mais parecia um leite derramando sobre o mar, envolveu o corsário negro e seu próximo alvo, um grande navio com lanternas tremulantes que de longe pareciam pertencer a um navio mercante carregado de tesouros das Índias. Thorne, ávido por mais pilhagem, ordenou o ataque. Seguindo as ordens de seu comandante, os piratas remaram em botes silenciosos, aproximando-se como uma serpente rasteja até sua presa para dar o bote. O nevoeiro os ocultava perfeitamente, mas também os impediam de identificar qual navio estavam atacando, e eles escalaram os costados do navio inimigo sem alarde, prontos para mais um saque. Porém, ao pisarem no convés, o horror se revelou. Não era um mercante indefeso, mas sim o HMS Vanguard, um poderoso navio de guerra da Marinha Britânica, armado com canhões de bronze e tripulado por marinheiros treinados. O Vanguard não estava ali por acaso. O almirantado britânico o enviara para caçar exatamente o corsário negro, responsável por afundar centenas de navios mercantes, espalhando morte, roubando imensa fortuna em especiarias e metais preciosos, e deixando um mar de sangue por onde passavam. O que eles não sabiam é que o Vanguard já havia avistado o corsário negro. Antes mesmo de os piratas desembarcarem do seu navio, os marinheiros do Vanguard já estavam à espera que os piratas subissem a bordo. E eles só viram o erro que cometeram quando escutaram o grito do comandante do navio. "Pelo rei e pela Inglaterra", gritou o capitão britânico Sir Reginald Hale ao soar o alarme. Os piratas, pegos de surpresa, lutaram ferozmente. Mas os marinheiros do Vanguard eram soldados bem treinados e conseguiram dominar rapidamente os invasores. E no momento que os piratas a bordo foram dominados, os canhões do Vanguard lançaram sua fúria e rugiram como trovões, despedaçando o casco do corsário negro. Balas de canhão rasgavam madeira e carne. O navio pirata, que era acostumado a surpreender suas vítimas na escuridão dos oceanos, agora não era mais. O caçador agora ele era a caça do poderoso Vanguard, que disparava sem piedade. E o corsário negro parecia um esqueleto flutuante de mastros quebrados e velas rasgadas, balançava à beira do abismo, sendo alvejado por diversas vezes. A cada disparo que recebia a sensação de que anos de saques e selvageria estavam se acabando a cada explosão no convés. Era como uma nova ferida sendo aberta no poderoso corsário negro. A tripulação do navio tentava revidar, mas os canhões do corsário já não tinham a mesma precisão que antes. O navio estava à deriva no mar, pois o capitão estava em choque e não acreditava que o tão temido corsário negro que aterrorizava os mares agora era apenas uma vítima indefesa de um poderoso navio de guerra. Logo recobrou a consciência, se levantou e assumiu o timão, e vendo a destruição e corpos espalhados pelo convés do navio, começou a gritar ordens para uma retirada desesperada. Mas já era tarde demais. Uma grande silhueta de um enorme polvo se enrolou à estrutura do navio e o arrastou para longe do campo de visão da tripulação do Vanguard, que continuava com os disparos que ecoavam no vazio. Mas os projéteis pareciam se perder na névoa. Quando o sol começou a se levantar no horizonte e começou a dissipar o nevoeiro, o navio pirata havia sumido, como se o oceano o tivesse devorado e levado para as profundezas. Um navio que havia ceifado muitas vidas inocentes
agora teria encontrado o mesmo fim que levou as suas vítimas? Esta pergunta ficava na cabeça dos marinheiros do Vanguard, que procuravam incessantemente encontrar pelo oceano partes ou corpos pertencentes ao Corsário Negro. Mas nada era encontrado. Como se ele nunca estivesse naquele local, como se a batalha nunca tivesse acontecido, os marinheiros estavam assustados, pois não acreditavam no que estava acontecendo. O Corsário Negro não poderia escapar, pois os danos no casco do navio eram grandes, e não seria mais possível navegar. E se tivesse afundado, teria que haver rastros como pedaços e corpos da tripulação nas superfícies da água. Mas inexplicavelmente, não havia nada. E o oceano estava calmo e sem ventos. No Vanguard, Sorrel estava inquieto, pois não acreditava no que havia acabado de presenciar. Ele havia visto em meio à névoa uma forma de espírito de um colossal polvo que enrolou seus tentáculos ao casco já destruído do Corsário Negro, e os dois desapareceram de forma inexplicável. Quando retornou à Inglaterra, jurou que vira formas etéreas se contorcendo na bruma. Séculos se passaram, e o que outrora foi história transformou-se em lenda. Marinheiros de todas as nações sussurram sobre o fantasma do Corsário, uma caravela destruída, que emerge dos nevoeiros ao amanhecer. Nos mares modernos, onde petroleiros e cargueiros cruzam rotas antigas, a lenda persiste, espectral. Uma caravela com casco bastante danificado por projéteis canhões. Velas esfarrapadas e mastros tortos como silhuetas de caveira, penduradas em cordas portando espadas, como se estivessem se preparando para uma nova coleta de tesouros, para manter a ganância do seu capitão. Ele é impossivelmente veloz, superando até os navios mais modernos com motores potentes. Dentro do nevoeiro ela ataca com canhões fantasmas, disparam. Ganchos invisíveis se lançam, e uma tripulação infernal, abordando os navios que entram inadvertidamente no nevoeiro. Sobreviventes são muito raros de se encontrar. Resgatados à deriva em botes salva-vidas, contam horrores. Os piratas são caveiras ambulantes, com ossos expostos e carne deformada pelo tempo e pela maldição. Olhos vazios brilham como carvões em brasa, e o riso de Thorne ecoa como um vendaval. Dizem que o Corsário Negro foi amaldiçoado naquela noite. Preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, caçando eternamente como se fosse um ceifador dos mares, coletando almas para a mesma entidade que aprisionou o Corsário Negro entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Navios desaparecem sem deixar vestígios, cargas são saqueadas por mãos invisíveis, e quando o nevoeiro se dissipa, o fantasma desaparece levando com ele navios e pessoas que entraram nos nevoeiros inadvertidamente, ou que preferiram não acreditar nas histórias do Corsário Negro. Alguns juram que é apenas superstição, mas nos portos, capitães evitam entrar em nevoeiros ao amanhecer, pois no mar, as lendas navegam para sempre, e o capitão Thorne, à procura de mais uma embarcação, que entra no nevoeiro. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como esta.